começamos o programa de hoje falando sobre o crescimento da agricultura orgânica. E para nos aprofundarmos mais nesse assunto, viemos até Jaguariúna, numa propriedade que só produz orgânicos. São 26 associados. Eu vou conversar com o senhor Romeu Leite, que é diretor da Associação de Agricultura Natural de Campinas e presidente da Câmara Temática Nacional de Agricultura Orgânica. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. O que vocês produzem aqui? Olha, aqui nós produzimos mais de 60 variedades, né, entre ovos, frutas, legumes, verduras, né, e é uma produção integrada entre produção animal e produção vegetal. Como é que o senhor começou a produzir só orgânicos? Olha, assim, a minha família é uma família de agricultores, né, então eu vi assim, o que aconteceu, né, na época do meu pai, que era obrigado a pegar os pacotes do governo quando ia fazer financiamento para comprar semente, tinha que levar junto herbicida, tinha que levar junto o inseticida, né? E eu vi que cada vez precisava ser inseticida mais forte, porque os insetos estavam cada vez mais resistentes, eu vi que a terra estava cada vez mais pobre, com aquele adubo solúvel, e quando eu entrei na universidade, eu entrei preocupado em reverter essa situação. Mas na universidade naquela época também isso era assim, era ridicularizado alguém que queria produzir sem esses insumos modernos. Mas nós conseguimos fazer um grupo dentro da universidade que foi pesquisar o assunto e acabamos depois, né, de formados, começando uma produção aqui em Jaguariúna. Vamos caminhar aqui um pouquinho, a gente vê que é uma plantação, né, de couve e que é muito mais bonita, mais verde e claro, tem todos os benefícios de produtos cultivados sem inseticidas, agrotóxicos. Quais são os benefícios para as plantas, né? Para as hortaliças, enfim, e também para quem consome? As plantas, elas têm a nutrição delas muito em função da atividade biológica do solo. E à medida que você vai usando esses insumos sintéticos, né, que vão deixando nitrato, nitrito no solo, que vai matando essa vida do solo, as bactérias, os fungos, todos esses organismos que sobrevivem no solo e que fazem a carreação de nutrientes para a raiz da planta. Então a planta, ela fica muito mais forte, né, as raízes dela mais fortalecidas, porque elas precisam se aprofundar mais, e com isso também consegue extrair mais nutrientes do solo e, consequentemente, fornecer mais nutrientes na sua produção, né, como alimento. E quais são os benefícios para o consumidor? Bom, o consumidor comendo uma planta, um alimento sem resíduos tóxicos, ele vai ter uma saúde melhor, né? Que esses pequenos resíduos de agrotóxicos que vão ficando nos alimentos vão minando a saúde do consumidor, né? À medida que ele passa a comer um alimento limpo desses resíduos, a sua saúde, o seu metabolismo volta a funcionar com normalidade. Então, é importante para a saúde do consumidor estar sabendo também o que contém naquilo que ele está comendo, né? No lugar dos produtos químicos, o que é que vocês usam aqui? Então, a gente usa bastante adubação verde, né, e nós temos aqui um sistema que é integrado entre a produção animal, no caso nosso aqui são produção de ovos orgânicos com galinhas, né, e o dejeto, o esterco desses animais é compostado e vem para a horta em forma de adubo orgânico, né? Então essa é a principal nutrição das plantas, é através dessa adubação orgânica. E a parte também assim, de insetos, de controle biológico, né? O que acontece é que a gente aqui trabalha com uma diversidade muito grande. Então nós temos aqui mais de 60 variedades de verduras plantadas. Essa diversidade grande de verduras, ela atrai uma diversidade grande de insetos, né? Se você olhar, você vai ver borboletinha voando. Então, esses insetos, vêm os insetos que comem as plantas, mas também vêm os insetos que são predadores desses insetos. Então, com o passar do tempo, você deixa de usar esses inseticidas que matam tanto os insetos que comem a planta quanto os predadores dele, o equilíbrio volta a se restabelecer, né? Na propriedade nossa aqui, demora um certo tempo, né, esse período de voltar ao equilíbrio, mas depois que volta ao equilíbrio, você não precisa usar tipo de produto nenhum. Ele se mantém. Que o próprio tendo a diversidade, desde que haja uma diversidade grande de plantas, né? E a irrigação? A irrigação a gente faz com água da nascente própria, né? E ela, aqui no nosso caso, a gente tem, por exemplo, quebra-ventos, né? Que ajudam a segurar o vento para não dessecar tanto as folhas e com isso a gente consegue diminuir também o uso da irrigação. Outra coisa também que diminui o uso da irrigação é você fazer uma cobertura morta grande, você tendo mais matéria orgânica, ela segura mais a umidade e você não precisa ter tanta irrigação. A gente está vendo ali umas árvores estrategicamente posicionadas, plantadas. Para que elas servem? Tem uma função. Isso, essa árvore especificamente é uma árvore de uma planta chamada Nim, é uma árvore de origem indiana.
E essa árvore ela produz uma substância, né, que é a azarquitina, que ela serve como repelente, né, como inseticida natural, né, principalmente para ácaros. Ela tem um efeito bastante positivo e tem sido uma grande ferramenta na conversão para a agroecologia. É mais uma atitude ecologicamente correta dentro de um conjunto de ações que vocês fazem. Exatamente, aqui. Tem que ser um conjunto de ações para conseguir esse resultado positivo. É trabalhar junto com a natureza, junto com os insetos, junto com as plantas. Se não for dessa maneira, não dá para produzir. Como a gente viu na reportagem, tem muita novidade, muita informação, mas como é que o produtor pode ficar sabendo se o que ele pode usar na lavoura dele tem fundamento científico ou é só um modismo? Como funciona isso? Bom, o Ministério da Agricultura, né, publicou a instrução normativa de produção, né, e essas instruções normativas têm as listas das substâncias permitidas para a agricultura orgânica. Então as substâncias que estão ali, elas são substâncias já comprovadamente utilizáveis na agricultura orgânica. Então, primeiro conhecer a legislação e que designa quais são essas substâncias. E agora, a troca de experiência entre os agricultores é muito importante, né? Ir verificar, ver como que o outro agricultor fez. Dentro da agricultura orgânica existe essa cooperação entre os agricultores, né? Nós temos uma carência muito grande de pesquisa em agroecologia no Brasil hoje, né? A verba destinada para pesquisa em agroecologia é muito pequena. Então, o que resta ao agricultor é fazer suas próprias pesquisas, né? Como aqui, por exemplo, nós temos mais de 20 pesquisas em andamento nessa área de produção, em parceria com o Embrapa, com o Instituto Biológico, com o Unicamp, né? E essas pesquisas, como as verbas são curtas, né? Elas precisam ser feitas pelo próprio agricultor, atualmente, né? E essa troca de experiência é muito importante. O senhor falou das regras do governo, como é que está a adesão dos produtores? A lei brasileira é uma legislação bastante avançada, né? É complexa também, mas é uma legislação que ela procura abrigar inclusive as questões sociais. Então é uma legislação que permite com que o pequeno agricultor, mesmo sem muito recurso financeiro, possa comercializar o seu produto como orgânico, né? E as normas, as instruções normativas publicadas pelo governo, elas ajudam não só a orientar o agricultor a produzir, como também a regulamentar o mercado, né, para que as normas sejam unificadas e estejamos todos falando a mesma língua, vamos dizer assim. A legislação brasileira ela prevê a possibilidade da venda direta do produtor ao consumidor sem a certificação. Ela permite a grupos de agricultores se organizarem em certificação participativa e ela também permite você contratar uma empresa para fazer a auditoria de certificação. Então, agricultores menores se encaixam mais nessas duas outras formas, não a certificação que é paga, né? Uhum. E dessa forma, então, ela abrange todos os segmentos dos agricultores. Tanto os grandes quanto os pequenos. Tanto os grandes quanto os pequenos. Na nossa enquete da semana, o assunto é o consumo de alimentos orgânicos. Vamos ver os resultados? A pergunta foi sobre a regularidade com que as pessoas consomem produtos orgânicos. 34% dos internautas afirmaram que consomem menos do que gostariam. 22% consomem raramente. 20% nunca. Por outro lado, 18% disseram que se alimentam deste tipo de produto o máximo possível. E 6% sempre. Como a gente pode ver pelo resultado da enquete, ainda tem muito que crescer esse mercado, né? Como é que ele está hoje em dia? Nós tivemos um crescimento no ano passado em torno de 40%. Né? E pelas notícias que estão chegando esse ano, que não fechou ainda, eu acredito que vai permanecer mais uns 40% de crescimento no mercado brasileiro. Né? Qual a tendência para os próximos anos? Pois é, o crescimento do mercado eu acho que é irreversível, porque cada vez mais as pessoas estão se preocupando com aquilo que estão ingerindo, cada vez mais a conscientização ambiental está avançando. Então acho que o crescimento do mercado ele segue o seu rumo natural. Agora, nós precisamos estar preparados para atender essa demanda, claro. Esse crescimento. Ainda hoje nós somos deficitários na produção em relação à demanda. E para isso nós precisamos de vários instrumentos que dê a base para o crescimento. Nós estamos justamente agora trabalhando na construção da Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica, que é um projeto transversal que atinge vários ministérios, que vai trabalhar na pesquisa, no ensino, na formação, na capacitação, né, para a agroecologia. E a cabeça do consumidor também está mudando. Antes ele olhava para o produto orgânico, via que era mais caro, acabava pegando mais barato. Hoje em dia ele já pensa nessa saúde final dele. A saúde final dele, que ele vai estar comendo um produto isento de resíduos tóxicos,
a saúde da terra, que a terra vai estar descontaminada, a saúde da água, a saúde do planeta, né, no final das contas. Então o futuro é promissor. Exatamente, as próximas gerações dependem da nossa atitude de hoje. Claro, com certeza. Muito obrigada por ter recebido o Caminhos da Roça aqui. Parabéns pelo trabalho e que o futuro seja próspero. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá, se convidar agora o senhor Romeu e também o pessoal de casa para assistir com a gente uma reportagem que fala exatamente sobre esse assunto. Ervas usadas na culinária estão sendo aplicadas no combate a pragas em hortaliças. Parece um jardim comum, mas as ervas plantadas ao redor da casa ajudam no equilíbrio do cultivo de hortaliças. Como a maioria dos produtores orgânicos, Dercílio Pupim tem culturas diversificadas. Tomate, pimenta. Nos últimos 2 anos, começou a plantar folhagens aromáticas e medicinais e percebeu um controle maior das pragas. Uma planta aromática, né, ela atrai mais os insetos, né, ela atrai mais os polinizadores. Porque elas têm um perfume mais acentuado. Depois, elas são também repelentes de outros insetos que são agressivos a algumas culturas. Além de espalhar as ervas pela propriedade, espécies com cheiros mais marcantes, como o do manjericão americano, são colocadas na cabeceira de cada canteiro na estufa. Outra estratégia orgânica foi montar as ruas em formato de mandalas diagonais. O conceito é promover mais circulação de energia. A mudança trouxe benefícios para as plantas e para quem trabalha na horta. Tem bastante diferença, bem mais gostoso. Mais gostoso o ambiente, trabalhar, as verduras ficam mais bonitas, crescem mais rápido, são mais gostosas para comer, né? A região de Campinas tem cerca de 100 produtores orgânicos certificados. A maioria trabalha com hortaliças e, aos poucos, o uso das plantas aromáticas se torna mais comum. O engenheiro agrônomo cita exemplos com resultados comprovados. Onde tem problema de nematóides, que é um verme que ataca as plantas, a gente coloca o cravo defunto. Por exemplo, a couve, ela tem uma praga que é uma lagartinha, que é uma borboleta que é específica da couve. E ela é atraída pelo aroma. Então, se eu planto um medicinal em volta dos canteiros de couve, pode ser várias espécies, qualquer uma espécie que eu tenha que tem aroma, e ela vai então mascarar essa possibilidade da borboleta vir fazer postura dos ovos na couve. Nessa propriedade, o que antes era apenas um controle natural se transformou em negócio. A folha da capuchinha serve como um repelente de insetos e atrai também polinizadores. Só que nos últimos anos, a flor passou a ser muito utilizada na culinária. Com isso, canteiros que eram ocupados por hortaliças agora estão tomados pelas plantas. Esse produto nós vendemos em hotéis, restaurantes, supermercados e no delivery, nas famílias que muitos já conhecem, né? Além de enfeitar a mesa, virou um negócio realmente. Ganhamos 2 vezes. Ganhamos com o equilíbrio natural e ganhamos com a saúde das pessoas, com a saúde do planeta.